Louvado seja o Senhor que foi invocado nessa noite para falar aos nossos corações. Que você tenha ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 127. Pode aumentar um pouquinho mais o microfone. Salmo de número 127. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 127, você que está em casa também, pegue uma Bíblia para você poder acompanhar a exposição bíblica nessa noite. Salmos de número 127, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença. E, Pai, apresentamos ao Senhor a nossa fraqueza, a nossa debilidade e pedimos o Teu auxílio para que possamos entender a Tua santa palavra, entender a Tua voz e obedecê-la. Eu te peço nessa noite, abre o entendimento daquele que está nos ouvindo, daquele que chegou aqui, Senhor, mas que ainda está com a mente agitada, que o Senhor dê a Tua calma, que o Senhor dê, Deus, a Tua sabedoria, para que ele possa, Deus, ouvir a Tua voz também. Pai, recebe assim a nossa oração e nos abençoa para a glória do Teu nome, assim te oramos e te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, quando falamos de restauração, nós falamos de algo que é delicado, algo que é trabalhoso. Eu lembro quando nós fomos reformar a casa pastoral, eu cheguei certa vez, tinha ido buscar os meninos na escola, e quando eu cheguei na cozinha lá da minha casa, escutei um barulhozinho, tss, e Mirelle disse: Léo, tem um barulho aí estranho, aí nessa parte de fora do quintal com a cozinha. E eu fui então, botei ali, tentei ouvir o que era, e aí peguei um martelo e fui batendo na parede. E aí quando eu bati num determinado lugar, caiu uma partezinha do reboco e ali tinha um cano estourado. Irmãos, um cano que estava vazando água exatamente dentro do muro. Conversei com o patrimônio da igreja e disse: irmãos, nós vamos reformar, restaurar aquela partezinha que precisa ser restaurada. Os irmãos disseram: isso, pastor, a gente precisa restaurar porque o encanamento é um pouquinho antigo. Meus queridos irmãos, aquela rachadurazinha, aquele cano que estava ali vazando, a gente começou a consertar e a gente percebeu, irmãos, que não ia ser só uma rachadura, que nós iríamos ter que reformar todo o reboco da casa, e ali nós começamos então a restauração, que para nós na época foi muito complicado, porque nós restauramos a casa sem sair de casa. Então repartimos a casa em duas, ficava eu, Mirelle e os meninos na metade da casa e os pedreiros trabalhando na outra metade da casa. E nós vimos então o quanto é delicado e o quanto é trabalhoso, irmãos, reformar, restaurar. Quando nós falamos de família, a nossa família, irmãos, muitas vezes precisa ser restaurada. E restaurar a família também é muito trabalhoso. Às vezes pensamos que vamos consertar uma coisa simples e descobrimos que temos uma coisa bem maior para consertar dentro do nosso lar. E aí percebemos, irmãos, o quanto é difícil restaurar e firmar as nossas famílias naquilo que o Senhor deseja. Meus queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de refletir com você sobre o seguinte tema: as ações sábias para uma família fundamentada em Deus. Nós iremos nessa noite refletir um pouco mais nas Escrituras e perceber o que esse salmo aqui nos ensina, que ações sábias nós devemos tomar para que a nossa família esteja fundamentada
em Deus. E uma família fundamentada em Deus, irmãos, é uma família inabalável. É uma família que está pronta para encarar os ventos, os rios. Então, atente para as ações sábias que Salomão vai nos ensinar aqui nesse salmo dele. Meus irmãos, quando nós trabalhamos muito em torno de algum projeto, de algum plano que estabelecemos, nós corremos o risco de acreditar que o sucesso dos nossos planos e projetos vem unicamente da força do nosso braço. Quando estamos empenhados em restaurar a nossa família, acreditamos que se seguirmos aquilo que determinamos e conseguimos chegar ao fim, então a nossa família vai estar bem fundamentada, bem alicerçada, e no final das contas, confiamos e somos tentados a confiar que tudo isso aconteceu pela força do nosso braço, pelo nosso esforço. Talvez você esteja empenhado na restauração de alguma área da sua família. Eu não sei como você tem visto os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, que também faz parte da família, de onde você tira o sustento para a sua família, mas eu quero lhe dizer que tudo isso precisa estar fundamentado em Deus, para que você possa ter uma família forte, para que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Mas quem é que pode, irmãos, garantir que todos esses planos e projetos que nós temos traçados na educação dos nossos filhos, no cuidado do nosso lar, terá bom êxito? Será um plano bem sucedido? Quem é que pode garantir isso? O nosso Deus, só o nosso Deus. O Salmo 127 é um salmo do sábio Salomão. Nós podemos ver o que esse salmo ensina aqui e relacionar o que está sendo ensinado aqui com o que Salomão também ensina lá em Provérbios, que é um livro que ele escreveu, juntamente com Eclesiastes. Salomão aqui, ele coloca em versos a sua sabedoria para nos ensinar. Aqui, irmãos, ao observar esse texto, nós aprendemos uma lição preciosa, que uma família bem edificada tem Deus como seu sustentador. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Uma família bem edificada, que está bem fundamentada, não está fundamentada nos cônjuges, não está fundamentada nas riquezas, mas está fundamentada em Deus. Em Deus. O salmista começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É trabalho vão, inútil, é trabalho que não vai alcançar o seu propósito, quando Deus está distante de todos os nossos projetos dentro da nossa família. Meus irmãos, sendo assim, devemos tomar quatro ações sábias para fundamentar em Deus as nossas famílias. 4 ações que eu gostaria que você pudesse guardá-las no seu coração, ou quem sabe até anotar aí, para que você observe no decorrer dessa semana e quem sabe durante toda a sua caminhada na sua família, para que você possa ter a sua família, lutar e colocar a sua família fundamentada em Deus. Primeira ação, irmão, sábia, para fundamentar em Deus as nossas famílias é confiar a Deus os projetos da nossa família. Colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos planejado. Entregar a Deus aquilo que você tem pensado para a sua família, para os seus filhos, para a sua nora, para a sua sogra. Colocar nas mãos de Deus. Como entregar então a Deus esses projetos que a gente tem? Como dizer: Senhor, está aqui nas tuas mãos isso que eu tenho planejado. Esse salmo vai nos ensinar, irmãos, que entregamos os nossos projetos a Deus quando trabalhamos com fé na sabedoria de Deus. Ao ler esse salmo, alguém poderia pensar assim: se é Deus quem edifica, deixa Ele edificar. Se é Deus o construtor e o único construtor, então deixa Ele edificar. Só que não é isso que Salomão nos ensina. Salomão nos ensina um trabalho com fé, um trabalho em que nós realizamos e tentamos colocar em prática os nossos projetos, mas com Deus ao nosso lado. Trabalhar com fé é trabalhar com a certeza de que Deus está conosco para que nós consigamos chegar ao fim daquilo que nós temos planejado. O homem sem fé trabalha acreditando na força do seu braço e dizendo: vai tudo acontecer bem porque eu estou empenhado, porque eu estou me desgastando, porque eu estou suando. No versículo 1, na parte B,
Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão vê agora Deus na imagem, na figura de um construtor, de alguém que está ali edificando, levantando os muros sobre um fundamento. O que o salmista vê é um Deus que trabalha com ele para que a sua família seja abençoada, para que a sua família possa realmente estar fundamentada no fundamento inabalável. Meus queridos irmãos, é preciso trabalhar com a consciência de que é Deus quem leva a cabo tudo aquilo que nós planejamos. Esses planos que você tem tido para a sua família, quem sabe, planejando o futuro dos seus filhos e dizendo: não, eu quero que eles estudem nessa escola, eu quero que eles sejam um engenheiro, um advogado, um pastor, amém? Amém. Eu quero que ele seja isso. Esses planos precisam ser buscados, estabelecidos na companhia de Deus. Salomão, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 6, ele nos diz uma máxima que nós precisamos sempre lembrar. Ele diz assim: ao homem, ao coração do homem, cabe fazer os planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Deus deu a você essa capacidade de planejar, de olhar para o futuro, estabelecer um alvo e dizer: nós vamos caminhar em direção a esse alvo. Mas Salomão percebeu uma coisa na vida dele. Ele percebeu que é Deus quem vai dar a última palavra para que você chegue ao final desse plano, ao final desse projeto. É por isso que Salomão diz aqui nesse salmo: se o Senhor não edificar, é inútil. Se o Senhor não trabalhar, se não for Ele que esteja conosco, mesmo que os nossos planos sejam os melhores planos à nossa vista, mas é Deus, irmãos, é Deus quem conclui os nossos projetos. Esse salmo ainda nos mostra, irmãos, que além disso, nós entregamos os nossos projetos nas mãos de Deus, quando nós trabalhamos com o otimismo que a fé nos dá. A fé nos dá uma certeza de que no final das contas, tudo o que temos planejado, se estamos entregando a Deus e se está nas mãos de Deus, vai ser o melhor. Vai ser o melhor. E vai ser o melhor não é porque vai nos trazer alegria. Vai ser o melhor porque vai estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Todas as vezes que eu vejo os planos de Deus sendo realizados, e muitas vezes até nos fazendo derramar lágrimas, irmãos, eu lembro do que Deus fez na cruz do Calvário. Quem poderia dizer que o que Jesus estava sofrendo era o melhor? Quem poderia olhar para Jesus e dizer: ali na cruz estava se realizando o maior de todos os planos, o plano que veio nos trazer salvação? Quem poderia dizer? Mas estava lá, irmãos, no choro e no abandono de Cristo Jesus, o castigo pelo nosso pecado. Nós precisamos entender que os planos de Deus nem sempre, irmãos, nos trarão aquela alegria, o sorriso nos lábios, mas nos dará uma certeza de que o que está acontecendo foi o melhor e sempre será o melhor, porque Deus está no controle da nossa história, porque Deus está no controle da sua família, da sua família. Em nossa igreja nós temos aqui um pedreiro, irmãos, um irmão que não é evangélico, mas é um pedreiro que sempre que a gente precisa dele, ele está pronto para nos atender. Esses dias nós chegamos aqui no domingo, e não sei se vocês notaram, mas estava tendo um vazamento na laje aqui da igreja, e começou então a pingar naquela parte de trás ali, de repente estava tudo molhado, começou a pingar, o gesso furou, e eu liguei então para ele e disse: Neno, vem aqui, dá uma olhada, ajeita esse negócio aqui, porque está tudo aqui pingando. Imediatamente ele veio, ele disse: pastor, olha, não se preocupe não, vá se preocupar com outras coisas, porque isso aqui a gente resolve. Meus irmãos, quando ele disse isso, meu coração, em pleno domingo, eu disse: vai começar a chover, vai entrar água aqui na hora do culto, vai ser um Deus nos acuda. E ele cuidou direitinho, meu coração se preocupou com outras coisas, no final ele disse: pastor, está resolvido, troquei a madeira lá, está tudo em ordem, pode ficar tranquilo. Irmãos, como é bom quando a gente tem alguém que a gente pode confiar o trabalho daquilo que a gente quer realizar. Como é bom quando a gente tem um pedreiro de confiança. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele que edifica a sua casa, o pedreiro do seu lar, não é homem, o pedreiro do seu lar é Deus. Você pode descansar
nele, meu irmão. Se Deus não for o edificador, é vão todo o trabalho. Coloque nas mãos de Deus aquilo que tem preocupado você na sua família. Trabalhe, mas saiba que Ele está com você. Exerça o seu papel como mãe, como pai, mas sabendo que Deus está com você, que você não está só. Ele está edificando a sua família juntamente com você. Entregue seus projetos a Deus, meu irmão. Todos esses planos maravilhosos, planos de bem que você tem para a sua família, entregue a Deus. Entregar a Deus não é deixar a coisa lá e dizer, agora não vou mais nem ligar. Não, é entregar a Deus e fazer a sua parte. É entregar a Deus e dizer, Senhor, Tu estás comigo. Tu me dás a certeza da Tua presença comigo. E aí você vai realizar, irmãos, o que você tem para realizar. Uma família bem edificada tem Deus como seu sustentador. É Deus quem é o fundamento, irmãos, de uma família bem edificada. Os homens que não conhecem a Deus acham que uma família será bem edificada quando eles construírem tesouros, castelos aqui na terra. E muitas vezes, meus irmãos, aquilo que é material e aquilo que o mundo considera como valioso, no final das contas, só cria confusão e só cria rachaduras dentro da família. Um dos maiores problemas de famílias grandes que não conhecem a Deus é quando, irmãos, o patriarca e a matriarca morrem e deixam um grande tesouro, né? As famílias dividem, os filhos brigam, né? A família não consegue se manter em harmonia, porque não está alicerçada em Deus, porque está alicerçada em outra coisa. Meus queridos irmãos, uma família bem edificada tem Deus como seu sustentador, e nele devem estar todos os nossos projetos. Escute bem o que Deus está nos mostrando aqui nesse versículo. Deixa Ele edificar, coloca nas mãos dEle o crescimento do teu filho, o cuidado para com o teu casamento, coloque nas mãos de Deus, deixa nas mãos dEle. Mas esse salmo também nos ensina ainda uma outra ação. A segunda ação que nós podemos notar aqui, irmãos, a segunda ação sábia para fundamentar em Deus a nossa família, é confiar a Deus a proteção da nossa família. Quem é o escudo da sua família? Quem protege os teus filhos? Quem protege o teu cônjuge? Quem protege os teus bens? Quem é que protege? É uma pergunta que você tem que responder no seu coração. Em Deus nós não temos por que ficar ansiosos, meus irmãos, com os perigos que ameaçam a nossa família. Entenda bem o que eu estou dizendo. Uma família edificada, sustentada por Deus, é protegida por Deus. Sabe por quê? Porque nós exercemos a fé no Senhor, que é o nosso guarda, que é aquele que de fato pode nos dar a proteção. Observe o que diz a parte B do versículo 1 do Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe a repetição, o se. Se o Senhor não edificar, agora ele diz, se o Senhor não guardar. Ele está agora vendo Deus na imagem de quê? De um guarda, de um sentinela, de alguém que na sua época era posto sobre o muro para ficar a observar quando o exército inimigo se aproximava da cidade e comunicar então à cidade e comunicar ao exército da cidade para se preparar porque o inimigo estava às portas. O salmista, o sábio Salomão está vendo agora Deus dessa forma, como aquele que guarda. Como guarda. E aí ele diz o seguinte: o Deus que guarda, o Deus que protege a cidade, é aquele, irmãos, que está ali dentro da cidade, que é avisado pela sentinela. O guarda, ele pode até avisar, né, meus irmãos? Se você passar aqui no batalhão do 15, do exército aqui em Cruz das Armas, certamente nesse momento vai ter uma sentinela lá, observando todo o movimento, o que é que acontece, quem é que está ali, quem se achega, quem se afasta, e qualquer movimento estranho, aquela sentinela então vai dar sinais para que o exército se mobilize para guardar aquele local. A sentinela ela pode até avisar, mas deixa eu dizer uma coisa, a sentinela não guarda, a sentinela apenas avisa.
A sentinela olha, observa, mas ela comunica àquele que pode de fato enfrentar o inimigo, aquele que pode de fato resistir ao ataque do inimigo. Nessa poesia nós somos as sentinelas, porque a gente vê o que é que está ameaçando a nossa família, né? A gente vê o que é que está ameaçando a cidade, a gente diz, opa, está ameaçando. Mas o fato de sabermos o que é que está ameaçando a nossa família, não nos dá a certeza de que nossa família vai ser guardada. A não ser que o Senhor Deus aguarde. E o Senhor Deus guarda quando, ao invés de ficarmos ansiosos com o inimigo que se aproxima, nós entregamos a Ele e dizemos, Senhor, aqui está, Senhor, o que tem preocupado meu coração, aqui está o que tem afligido meu coração, então guarda a cidade, guarda a minha família. Meus irmãos, em nossa peregrinação aqui nessa existência, nós não podemos perder de vista o protetor da nossa família, aquele que diz que é escudo para aqueles que nele confiam. Talvez você essa semana que passou agora viu o inimigo chegando às portas, viu o inimigo chegando junto da sua família, do seu lar, ameaçando os seus filhos, os seus netos, quem sabe. Mas saiba de uma coisa, você é sentinela, quem guarda a sua família é Deus. Você vê, você ora, e quando você ora, você coloca nas mãos de Deus e diz, Senhor, é Tu quem guarda. Meus irmãos, devemos ter em nossos corações as palavras do salmista, lá no Salmo 121, versículo 1 e 2. Vocês sabem o que diz o Salmo 121, versículo 1 e 2. O que é que diz? Eu olho, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olho para os montes, eu vejo o alto, eu vejo o inimigo, eu vejo o obstáculo que está à minha frente, mas eu tenho o socorro dos céus. Eu não tenho o que temer, porque eu tenho aquele que me ajuda a subir os montes. O Salmo 121, irmãos, é um salmo de peregrinação. O que é um salmo de peregrinação? Era um salmo cantado pelo povo de Deus. Todas as vezes que o povo ia a Jerusalém para prestar o culto solene ao Senhor, o que é que o povo fazia? O povo saía das suas aldeias, das suas cidades, e iam para Jerusalém a pé. Era um percurso perigoso. No caminho, irmãos, tinha toda uma geografia não muito favorável ao andante. Além disso, as ameaças de ladrões que podiam ali saquear aqueles que estavam em romaria, em peregrinação. Esse Salmo 121 era cantado todas as vezes que o povo que ia a Jerusalém avistava diante de si um alto monte. Se você já teve a experiência de subir um monte, você sabe que não é fácil e como é arriscado. Por isso que ele vai dizer, não deixe que os meus pés vacilem. Porque na subida do monte eu posso escorregar, quebrar um osso, quebrar uma perna, e aí como é que vai ser? Então na sua oração ele diz, Senhor, não deixe que os meus pés vacilem. E ele diz então, olhando para os montes que ficavam ali ao redor de Jerusalém, provavelmente tendo diante de si em vista essa geografia, esse relevo ali de Jerusalém, porque Jerusalém está rodeada de montes, ele diz, elevo os meus olhos para os montes. E agora, de onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem daquele que é o Criador dos céus e da terra. Meus queridos irmãos, nessa existência nós teremos que enfrentar muitos caminhos íngremes, muitos montes altos com a nossa família, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, aquele que é o guarda de Israel, aquele que guarda a cidadela, aquele que colhe as nossas orações, é Ele quem socorre, é Ele quem protege as nossas famílias. Nós sempre estaremos protegidos pelo Deus da aliança. É Deus quem protege a nós e as nossas famílias. Mas seja prudente. Uma sentinela, ela não pode estar cochilando, né? Já imaginou você passar ali, o inimigo percebe que a sentinela está cochilando? Então, vai ser algo fácil, vai chegar facilmente, entrar ali naquele forte, sem muita dificuldade. A sentinela não pode dormir. A sentinela somos nós.
A sentinela somos nós que precisamos, com prudência, estar observando o que é que tem acontecido no nosso lar, o que é que os nossos filhos têm assistido, o que é que eles têm lido, quem são as influências dele, como é que está o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, no caso das mulheres. Irmãos, nós precisamos estar de sentinela e avisar aquele que guarda a cidade e que guarda o nosso lar. Seja prudente em se precaver das ameaças que rondam o seu lar. Confie a Deus a proteção dos teus filhos, do teu cônjuge. Lance para longe do seu coração essa preocupação ansiosa, né? Aí me permitam aqui a redundância, tá bom? Porque toda preocupação, ela é ansiedade, né? Às vezes a gente está preocupado, a gente está dando o nosso jeitinho para ver se a coisa, né, nos dá um certo alívio, mas é Deus quem protege. Uma família sustentada, irmãos, edificada por Deus, é uma família que tem Ele como seu sustentador, seu protetor, como aquele que edifica o seu lar. Mas o sábio aqui ainda nos mostra mais uma outra ação sábia para fundamentar em Deus a nossa família. E esta ação é confiar a Deus o nosso sucesso profissional para o bem da nossa família. Confiar a Deus o sucesso da minha profissão, a sua profissão, entregar ao Senhor. Às vezes a gente está aí empenhados, né, em ter um melhor status, uma melhor posição, em galgar uma posição lá na empresa, lá no negócio. Isso não é ruim, a gente precisa fazer isso, irmãos. Para que a gente possa ter ali a nossa vocação, né, sendo exercida, a gente possa ter um melhor posicionamento, ter uma melhor remuneração. Tudo isso é maravilhoso. E isso, irmãos, resulta em bênção para dentro da nossa família. Agora, entenda uma coisa, confie este sucesso profissional que você tem buscado ao Senhor. Confie nele. Como é que a confiança em Deus nos ajuda a prosperar profissionalmente para o bem da nossa família? Será que confiar a Deus é dizer: Senhor, Tu faz tudo, agora eu não faço mais nada? Né? É interessante porque às vezes, quando eu converso com alguns patrões, aí eles dizem sempre o seguinte, assim, né? Às vezes tem crente que na hora do trabalho está confundindo o que tem que fazer e fica orando na hora que deveria estar trabalhando, e quando deveria estar orando, está trabalhando, e aí fica tudo desmantelado, né? Não é assim que acontece? O homem ímpio é assim. O homem ímpio não tem dia do Senhor para ele, não. O homem ímpio trabalha no domingo, ele está lá, né, está todo mundo cultuando, e ele está lá, trabalhando, suando, buscando aquilo que ele ama mesmo. Mas o servo do Senhor, aquele que sabe que o dia do Senhor é um dia para Deus, sabe que é Deus quem trabalha por ele. Eu louvo a Deus pelos irmãos. Hoje de manhã conversávamos aqui com os irmãos que vêm cedo, no domingo, para a gente estar aqui aprendendo, alimentando a nossa alma, orando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor, buscando direção da parte de Deus. E a gente tem um restante, toda semana, irmãos, nós temos mais 6 dias lá pela frente, para quem? Para que Deus trabalhe por nós, lá, para trabalharmos, e no domingo dizemos: Senhor, é Tu quem estás trabalhando, é Tu quem está fazendo. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vem a reboque. Saiba ordenar as prioridades. Profissionalmente, irmãos, Deus nos ajuda. E como é que essa confiança em Deus nos ajuda a prosperar profissionalmente e para o bem da nossa família? Veja o que é que o salmista vai nos ensinar aqui no versículo 2. Observe na sua Bíblia. Diz assim, versículo 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Irmãos, confiantes em Deus, o nosso tempo de dedicação ao trabalho se torna produtivo. É a primeira coisa que ele nos mostra aqui. Quando o salmista diz assim: será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele que não tem Deus como sustentador da sua família, trabalha, adoece pelo seu trabalho e não produz nada. Ele diz: é inútil o trabalho dele. Ele vive estressado, cansado fisicamente, psicologicamente esgotado, e não vê o fruto do seu trabalho.
Sabe por quê, irmãos? Porque ele não está fazendo no Senhor. Porque ele não está prosperando no Senhor. Além disso, observe mais, que confiantes em Deus, nós gozamos o resultado do nosso trabalho. No versículo 2, na parte B, ele diz: comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha só, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Como assim? Como assim, irmãos? De que adianta tanto trabalhar e não gozar do seu trabalho? Daquele dinheirinho suado que você ganha. Chegar no fim do mês e dizer: eu não estou gozando, não estou aproveitando, não estou usufruindo do resultado do meu trabalho, porque o resultado do seu trabalho é o seu salário. Mas você não goza do seu salário. O salário que você ganha, você nem vê, você não sabe nem para que serve. Ele está dizendo que é inútil. Inútil quando o quê? Quando Deus não edifica, inútil quando Deus não guarda, inútil quando o nosso trabalho não é feito no Senhor. Quando nós não entendemos o lugar que Deus precisa ter, deve ter na nossa vida, né? Com a confiança em Deus também, irmãos, nos dar o descanso do nosso trabalho. No versículo 2, no finalzinho, ele diz: aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. A gente trabalha, reserva o dia para o Senhor e descansa. Ele diz: Senhor, agora é Tu quem faz. O que é interessante destacar aqui nessa parte desse verso é o seguinte, que ele diz que o Senhor dá enquanto dormem. E por que Ele dá enquanto dormem? Primeiramente porque Ele dá sono àquele que trabalha no Senhor. Porque aquele que trabalha no Senhor entrega a Deus o que preocupa a sua alma. Entrega a Deus toda a força do seu trabalho e não fica sem dormir achando que se não dormir vai resolver o seu trabalho. Não vai. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você esteja assim, essa semana que passou, não conseguiu dormir de jeito nenhum, sabe por quê? Acreditando de que todo o esforço, todo o desgaste mental que você teria, ia resolver alguma coisa e ia deixar seu trabalho mais produtivo. Lede engano. Engano. Nos servos do Senhor, irmãos, a gente trabalha, se esforça, soa, cansa, mas na hora de dormir, a gente diz: Senhor, o resultado quem produz é Tu. Senhor, é Tu que faz crescer a erva do campo. É Tu quem produz o resultado, não sou eu. Meus irmãos, eu conheci um homem muito rico, dono de uma empresa de construção civil. Eu visitava ele no interior do Piauí, e quando eu estava na casa dele, ele me convidou, eu entrei e a gente conversava, e eu vi uma piscina semiolímpica. Você sabe o que é uma piscina semiolímpica? É uma piscina enorme. Agora você sabe o que é uma piscina semiolímpica construída no estado que quase não chove? É muita água para um lugar seco. Mas era extraordinário, irmãos, o que aquele homem tinha construído na sua casa, uma piscina enorme. E conversando com ele, eu perguntei então a ele: fulano, me diga uma coisa, quantas vezes você toma banho nessa piscina? Ele olhou para mim e disse: Léo, nenhuma. Eu não tenho tempo não. Minha vida é muito ocupada. Meus queridos irmãos, nós precisamos aproveitar o resultado do nosso trabalho. Não é sábio você se desgastar, adoecer e não gozar daquilo que você tem trabalhado. Nós precisamos, irmãos, trabalhar no Senhor, e quando trabalhamos no Senhor, Deus nos abençoa enquanto dorme. Descansamos e deixamos Deus fazer. Descansamos e dizemos: Senhor, até onde eu pude fazer, eu fiz, trabalhando, suando, acordando cedo, indo trabalhar, me desgastando, me aperfeiçoando, estudando, mas é Tu, Senhor, quem dá o resultado. É Tu quem dá o resultado. A prosperidade profissional, irmãos, que Deus dá, deve abençoar as nossas famílias. E como é que isso abençoa a nossa família? Quando Deus nos dá o privilégio de gozar do resultado do nosso trabalho, é nossa família que é abençoada. Sabe
aquele dia que você chama sua esposa para ir para aquele restaurante, que você tem condições de pagar e comer com ela aquela picanha saborosa, e você se alegra com ela naquele momento que você está aproveitando isso, Deus está lhe abençoando, você está gozando do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Quem é abençoado, quem é fortalecido? Sua família, seu casamento. Às vezes tem tanta gente mão de vaca, irmãos, que não consegue perceber que sair para um restaurante não é para esbanjar dinheiro, é para investir no casamento. Tem marido que diz, eu vou lá viajar com a minha esposa, eu vou levar ela para viajar nada, aí ficar em casa, tá bom demais, a cama da gente é boa, não vou gastar dinheiro. A mulher fica triste, não sabe, né, o que é viajar, não sabe o que é ver novos horizontes. A mulher às vezes está abatida, cabisbaixa, sabe por quê? Porque caiu na rotina que o lar tem. E que se você não for sábio para de vez em quando dar uma passeada com ela ou com ele lá na praia de Cabo Branco, você vai correr um perigo. Então assim, de vez em quando, meu amor, a gente não vai gastar nada, a gente só vai passear lá na praia. E como é bom, irmãos. Ou então pelo menos junto R$2 para tomar uma aguinha de coco com ela. Você vai lá, toma uma água de coco, anda na praia, que coisa maravilhosa. Quem é que é abençoado, irmãos, quando nós gozamos do fruto do nosso trabalho? Nossa família. E quem é que nos dá o privilégio de gozar do fruto do nosso trabalho? Deus. Quando trabalhamos e dizemos, Senhor, é o Senhor quem me abençoa, porque Deus dá enquanto dorme, enquanto dormimos, enquanto descansamos. Deixa eu dizer mais uma coisinha antes da gente ir para o ponto final. Davi disse uma coisa muito interessante. Ele disse, eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Davi foi homem de guerra, em que muitas vezes viu seus inimigos rodeando eles, inclusive seus próprios filhos, tentando tirar a vida dele. Mas quando Davi baixava sua cabeça para dormir, Davi dizia, é tu quem me guarda, Senhor. Eu não tenho que temer. Se os inimigos tentam contra mim, mas eu sei que é o Senhor quem guarda a minha vida. Eu deito e logo pego no sono. Será que você pode dizer isso? E eu estou dizendo isso porque às vezes você deita, mas você não pega no sono. Às vezes você deita e rola de um lado para o outro. Seu cônjuge diz, mulher, vai dormir. E você não consegue dormir. Quem sabe esteja na hora de você entregar àquele que trabalha por você todo o trabalho que você tem tido. Aquele que trabalha por você enquanto você dorme. Uma família bem edificada tem Deus como seu sustentador. Porque Deus, irmãos, é aquele que nos dá sucesso profissional. Porque Deus nos dá sucesso profissional a ponto de gozarmos do fruto da nossa profissão. A ponto de abençoar os nossos filhos, de curtir os prazeres que Deus nos dá nessa vida, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Mas o sábio nos dá uma quarta ação aqui. Ele vai nos mostrar que a ação sábia para fundamentar em Deus a nossa família é confiar a Deus a formação dos filhos da nossa família. Entregar a Deus a criação dos nossos filhos para que nós colhamos os frutos que esses filhos vão gerar, que esses filhos vão nos dar. Como é que Deus, Ele então abençoa a formação dos nossos filhos? Eu queria que você observasse agora o versículo 3. Ele diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que filho é Deus quem dá, que filho é recompensa, galardão do Senhor. Essa palavra traduzida, a palavra traduzida por galardão, era uma palavra muitas vezes usada para quando o soldado voltava de guerra e ele vinha com júbilo ao encontro ali do imperador, do general, e recebia então o galardão, que era uma recompensa pela batalha vencida por aquilo que ele enfrentou. Deus está dizendo aqui, através do sábio, que filho não é um peso, que filho não é um enfado,
que filho não é uma desgraça, filho, irmãos, é galardão do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes a gente encontra pais, até cristãos, né, que quando pensam em filho, parece que estão falando da coisa mais terrível da face da terra. Ai, meu Deus do céu, filho. Tem até aqueles que dizem, ui, agora você vai ver o que é bom. Teve um filho, ó. Certamente nunca leram esse texto. Porque aqui diz que o seu filho, que a sua filha é um presente de Deus para você. Que a sua filha e o seu filho é recompensa de Deus para você. E por mais trabalho que ele dê, por mais que ele tire sua paciência, e vai tirar muitas vezes, e você vai ficar aperreado, meu Deus do céu, pensando, será que realmente foi uma boa ideia ter esse filho? Ele é recompensa do Senhor. Como é que Deus nos abençoa, irmãos, na formação dos nossos filhos? Primeiramente, Ele nos dá filho como recompensa. Entenda bem isso, Ele nos dá filho como recompensa. Além disso, Deus abençoa a nossa velhice com filhos. Irmãos, no versículo 4 e 5, o salmista vai dizer, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Observe a expressão quando ele diz assim, os filhos da sua mocidade. Por que ele fala da mocidade? Porque enquanto somos jovens e temos filhos, quando envelhecermos, teremos agora o escudo protetor. Teremos filhos que, uma vez criados no Senhor, eles vão nos proteger. Se eles forem formados nos valores e princípios que Deus nos ensina, pode ter certeza, sua velhice, quem vai garantir não é o INSS. Quem vai garantir para você são os filhos que Deus vai te dar. Meus queridos irmãos, filhos formados por Deus nos protegem contra os inimigos que virão na nossa vida. Às vezes não são inimigos de carne e osso, mas são inimigos que nós podemos enumerar de cansaço, de doença, de solidão. Você terá filhos para te amparar. Filhos para te amparar. Infelizmente, muitos jovens, irmãos, querem terminar seus dias no asilo, sozinhos e solitários. Essa é uma realidade que o mundo tem inculcado na cabeça daqueles que não conhecem a Deus. Né? Tudo começou com o seguinte, você só precisa ter 2 filhos. Só precisa ter 2 filhos. Aí, hoje, eu já escuto muitos jovens dizendo assim, não, se eu casar eu não quero ter filho não. Ah, filho, meu Deus, me livre. Imaginar que o meu corpo, né, vai ficar diferente depois que eu engravidar. Tem mulheres que dizem, eu não quero isso. Irmãos, tem, infelizmente, muitos jovens que querem terminar os seus dias solitários no asilo. Estou dizendo daqueles que podem ter filhos, mas não querem. Daqueles que leram isso aqui, que a palavra do Senhor ensina, mas relutam em dizer, eu não quero ter filho. Esses querem terminar os seus dias sozinhos. Acreditam que vão ser jovens eternamente. Acreditam que os seus dentes vão estar completos no final da vida. Não vão estar, irmãos. Acreditam que vão chegar ao fim da vida enxergando tudo. Não vão. Esses jovens acreditam que vão chegar no fim da vida escutando a TV no mesmo volume que hoje eles escutam. Não vão precisar aumentar. Sabe por quê? Porque o tempo, irmãos, o tempo não perdoa. O tempo vem ao nosso encontro. O tempo vem. E vai chegar aqueles dias que esses jovens que hoje dizem eu não quero ter filho, vão estar cansados numa cama. E vão precisar de alguém que possa levantá-los. E vão olhar para a sua esposa e vão dizer, meu amor, você não tem força para me levantar. E agora quem é que vai me levantar? E naqueles dias que precisará passar talvez alguns dias no hospital, quem é que vai estar comigo? Você tem que pensar nisso. Você é prudente, você é sábio.
O salmista está dizendo que o conselho dele aqui é um conselho ousado para a nossa geração. Ele diz: encham a sua aljava de filhos. Ele está dizendo com as flechas, filhos da mocidade são como flechas. Então ele está dizendo: encha a sua aljava. Sabe o que significa isso? Tenha muitos filhos. Tenha muitas flechas, porque a aljava era o lugar onde as flechas eram colocadas. Tenham muitas flechas para que vocês possam, na velhice de vocês, ter quem lute por vocês. Ter quem lute por vocês. Por isso que eu já fiz 3. Mas não, que agora a fábrica vai fechar mesmo de vez. Né? O Wilson está dizendo ali já, ó, fiz 4. Né? Você vai estar protegido. Agora deixa eu dizer uma coisa, todos esses filhos que aqui o salmista está dizendo, são filhos criados na lei do Senhor. Porque filhos que não são criados, irmãos, na lei do Senhor, ao invés de serem suporte, vão ser tristeza, vão ser mais um fardo, mais um peso que você vai ter que carregar na sua vida. Vocês que têm filhos novos, vocês que estão aí a ponto de ter outros filhos, busquem criar os filhos de vocês no Senhor. Devemos criar nossos filhos no Senhor, meus irmãos. Essa formação será uma bênção nos dias da nossa velhice. E Deus é quem forma os nossos filhos. Agora você precisa fazer a sua parte. Deixa eu ser bem prático com você. Se esforce para trazer seus filhos para a escola dominical. E eu não estou dizendo isso, não é porque eu sou apenas o pastor. É minha obrigação dizer isso a você. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Irmãos, é tão pouco que a gente faz na escola dominical, no culto aqui do domingo. A gente passa 1h30 com os filhos de vocês. A TV, o Free Fire, o Google, passam a semana toda com os filhos de vocês. E vocês muitas vezes chegam aqui e dizem: não vou levar meu filho para a escola dominical hoje, não vou fazer esforço nenhum. Faça um esforço. E vou dizer outra coisa mais. Enquanto é pequeno, você pode entortar na direção que você quiser. É como aquele pezinho de jaca que você plantou. Ele está crescendo, né? Enquanto é pequenininho, você entorta. Ó, vai para aqui, você vai crescendo nessa direção e ele vai na direção que você colocar. Depois que cresce, chega na adolescência, descobre que pode ser independente e que agora não tem quem manda na vida dele. Aí, meu amigo, aí você vai ter que só dizer: Senhor, faz alguma coisa que eu não posso mais fazer nada. Então seja sábio. Doe-se a seu filho. Traga ele para ouvir a palavra. Alimente ele com a palavra em casa, no culto que você faz. Dê o bom testemunho do Senhor, para que Deus forme ele e ele seja uma bênção na sua vida. Porque a velhice vai chegar o dia que você não vai conseguir mascar uma castanha com seus dentes. E você vai precisar que alguém lhe dê comida. E estes são filhos formados por Deus. Não é sábio achar que nossas famílias serão abençoadas apenas com o nosso esforço. Basta eu trabalhar 8 horas por dia, está tudo resolvido. Basta eu fazer um joguinho político dentro da família, vai ser tudo resolvido. Eu dou isso, ele me dá aquilo, está tudo resolvido. Irmão, não caia nessa tolice. Salomão está dizendo aqui que é tolice isso. Porque se o Senhor não edificar a casa, é vão todo o trabalho que você tem feito. Eu tenho uma ligeira impressão que essa semana alguns de vocês agiram exatamente assim, pensando: eu não preciso de igreja, eu não preciso da comunhão com o corpo de Cristo, basta o que eu estou fazendo, já está bom demais. Não seja tão tolo assim, meu irmão e minha irmã, não seja tão tolo assim. Entregue a Deus os projetos do seu lar, é Ele quem cumpre os teus planos, amém? Então descansa hoje mesmo, deixa nas mãos do Senhor. Entregue aquilo que você tem planejado para o seu lar.
Não fique preocupado com a segurança do seu cônjuge, do seu filho. É Deus quem guarda. Mesmo que ele esteja distante dos seus olhos, é Deus quem guarda. Mesmo que o que você esteja vendo preocupe o seu coração, é Deus quem guarda. Você é sentinela apenas. Leva ao Senhor, comunica ao Senhor, porque é o Senhor dos exércitos que guarda a sua família. Quando vivemos, irmãos, numa família sustentada por Deus, nós somos protegidos por Ele. A você que trabalha, no seu trabalho, durante essa semana, não se esqueça de trabalhar ao lado de Deus. E trabalhar ao lado de Deus não é cruzar as pernas e dizer agora, deixa tudo acontecer. Trabalhar com Deus é suar, é se esforçar para ser o melhor naquilo que Deus te deu, na vocação que Deus te deu. Mas fazer tudo isso com fé. Fazer tudo isso com a certeza de que Deus está com você ao seu lado. De que Ele contigo você pode caminhar, você pode realizar. E tudo vai bem com você, porque Deus está com você. Mas deixa eu lhe dizer algo mais. Não seja tolo. Goze do resultado do seu trabalho. Você tem ganhado bem. Deus tem te dado bênçãos aí. Você tem condições de dar uma voltinha com o seu cônjuge, talvez aí no hotel, passar aí uma temporada junto com o seu cônjuge, com os seus filhos, se alegrando. Aproveite. Aproveite. Porque a única coisa que você pode garantir aqui agora são esses momentos. Salomão vai dizer que não é sábio juntar dinheiro sem propósito. Porque quem junta dinheiro sem propósito acaba entregando a outra pessoa quando morrer todo o dinheiro que juntou e não usufruiu daquilo que Deus lhe deu. Não é sábio. Você talvez conheça alguém, né, que era sempre seguro demais. Não passeava, não comprava, não curtia nada com seus filhos. Aí o que é que aconteceu? Chegou a velhice, morreu. O marido ficou só, aí veio outra que não tem nada a ver, que não sabia de nada, herdou tudo aquilo que aquela pessoa segura, né? Mão de vaca, né? Juntou. Não é sábio, irmão, curta. Escute bem o conselho que eu estou lhe dizendo. Aproveite essa semana, faça um programa diferente, quebre a rotina do seu lar. Dê aquela voltinha que você nunca mais deu, né? E se você quiser saber de uns pontos turísticos muito legais, procure nosso irmão Wilson, que eu vejo sempre lá nas redes sociais. Anda demais. Toda semana, eu acho que a Eliane já conhece aqui a Paraíba quase toda e outros lugares mais. Converse com ele. Quebra a rotina, meu irmão. Goze do trabalho que Deus tem te dado. Olha aí, já deu uma sugestão, né? E por fim, você que tem filhos, ensine a estes filhos, a este filho que Deus te deu, os princípios de Deus, que Deus dá em sua palavra. Se eles aprenderem esses princípios, se eles inculcarem aquilo que Deus ensina na sua palavra, você está com a sua velhice garantida. Vai ser um investimento melhor do que o INSS que você paga. É certeza de segurança. Agora, ensine a palavra a ele. Lance a semente, lance os princípios, para que lá na frente você venha colher uma velhice segura. Lá em casa eu digo sempre aos meus meninos, eles já sabem, pode perguntar a eles. A gente está cuidando hoje de vocês, mas vocês vão cuidar da gente, viu? Não, papai, não se preocupe não. A gente está semeando. Faça isso agora. Deixa eu dizer uma coisa agora para você que não quer ter filho de jeito nenhum. Eu não vou ter filho, eu não quero esse negócio de filho para mim. Deixa eu dizer uma coisa. Não queira terminar os seus dias num asilo, num quarto frio, solitário, abandonado, lamentando da vida e depressivo. Porque tem muitos aí, irmãos, estão nessa situação. E não são só aqueles que não têm filhos, não. Tem quem tem filho, mas está lá, abandonado. Se você for lá na casa da vovozinha, você vai ver.
Quantos estão nessa condição? Mas quantos, irmãos, que chegaram ao fim da vida, né? E infelizmente não tiveram quem amparar? Não seja tolo. Encha sua aljava. Amém? Faça isso com prudência. Veja, conheça até onde você pode ir. Tá bom? Não queira criar o filho sozinho também, solitário, não. Carente, cheio de carência. Dê um irmãozinho a ele, dê uma irmãzinha a ela. Amém? Amém, meus irmãos. Filho é galardão, é promessa do Senhor. Não, você pode fazer assim, vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus, não é comigo não. É Deus quem diz que filhos são bênção. Agora seja prudente, né? Fazer filho aí, não ter responsabilidade sobre eles, tenha responsabilidade. Pense no que você vai fazer. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que nossas famílias estejam fundamentadas naquele que sustenta, que nos sustenta. E que nessa noite, essas ações nos ensine o que precisamos fazer, onde precisamos mirar e o que precisamos buscar, para que Deus assim abençoe nosso lar em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Vamos pedir pela nossa família, você que está em casa também. Vamos orar pela nossa família. Depois da oração, nós vamos impetrar a bênção apostólica e também dar os avisos dessa semana. Meu Pai, nós te louvamos porque Tu és o Senhor que nos abençoa. Toda bênção, toda dádiva vem de Ti. Nós te louvamos pela família que o Senhor nos deu, pelos filhos que o Senhor nos deu, pelos filhos que o Senhor também irá nos dar, aqueles que ainda não têm filhos, pela esposa, pelo cônjuge que o Senhor nos deu. Eu te louvo, Senhor, porque tudo isso vem do Senhor. A Tua palavra diz que o homem que encontra uma esposa recebe um presente do Senhor, é galardão também de Deus. Pai, nós te pedimos nessa noite, diante do que nós ouvimos, Pai, queremos ser práticos. Queremos, Senhor, confiar a proteção dos nossos filhos às Tuas mãos. Tu sabes quantos que estão aqui nessa noite, que nos ouvem, que estão ansiosos com os seus filhos, com o crescimento deles, com a distância deles. E nós te pedimos, meu Pai, traz o descanso ao nosso coração. Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda que não pestaneja, que não cochila. Tu estás atento, Senhor, às nossas vidas e à vida da nossa família. E nós queremos te pedir, faz, Pai, o nosso coração descansar. Aumenta a nossa fé. Nos faz, Senhor, confiar que o Senhor está no controle da história, a guardar os nossos filhos, o nosso lar e os nossos bens. Te peço também, Pai, pelos maridos que aqui estão nessa noite. Pai, ensina esses homens, Senhor, a curtirem, a aproveitarem, a gozarem do fruto do trabalho que o Senhor tem dado a eles. Meu Pai, não deixe que a avareza, Pai, impeça que o nosso lar seja abençoado. Não deixe, Senhor, que muitas vezes aquela mão fechada, Senhor, nos prive de gozar daquilo que o Senhor tem nos dado através do nosso trabalho. Te peço também pelas famílias que já têm filhos, Pai, que o Teu Espírito Santo os leve a se esforçarem todos os dias para educarem seus filhos no Teu caminho. Meu Deus, que eles possam chegar na velhice e dizer: tudo o que eu fiz, eu pude fazer, eu fiz para que o meu filho pudesse conhecer a Jesus, seguir no caminho de Cristo Jesus. Abençoa estes que estão, Deus, com esse projeto em mente, no coração. Concede essa graça à vida deles. Aqueles, Pai, que ainda não têm filhos, que o Senhor abençoe. Que o Senhor dê a eles a bênção da madre, de conceber um filho, de gerar um filho e de trazer um filho ao mundo, meu Pai. Concede essa bênção. Muitos casais, Senhor, querem, muitos casais saudáveis, que têm condições, querem, Senhor, já fizeram tanto, pagaram tanto dinheiro e não conseguiram ter. Pai, o Senhor é quem dá filhos, e é por isso que te pedimos, abençoa estes que ainda não têm, para que eles possam, Senhor, gozar desse privilégio. E aos que não têm, que o Senhor lhes dê a graça, que o Senhor seja a companhia, que o Senhor seja a proteção em suas vidas.
Pai, eu te peço assim, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos falou ao coração. Abençoa essa semana naquilo que temos para fazer também. Pai, que a tua mão esteja conosco, que nós possamos exercer com fé o que o Senhor nos deu para fazer. Te peço assim, te agradeço. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa noite, o nosso louvor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém, amém. A igreja se assenta por um instante. Meus irmãos, antes da gente encerrar, nós vamos aqui, dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Como é que a gente diz? Bem bonito, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Amém. Se você está vendo um visitante aí do seu lado, aperte a mão dele, diga seja bem-vindo, ou então dê um soquinho aí, como queira, dê as boas-vindas a ela e a ele em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite os jovens prepararam ali uma cantina saborosa e você pode ir lá, pegar lá o seu pastel, pegar lá o seu pão, saborear da melhor forma de tudo, da melhor forma possível. E detalhe, tudo isso aí, você vai fazer totalmente de graça. Você só vai deixar depois uma ofertinha para abençoar eles, tá bom? Então, vá ali no final, abençoe. A Sofia já está ali apresentando o ketchup, a maionese, tá bom? Então você vai lá, pega, abençoa os jovens. Ontem nós tivemos um momento muito abençoado aqui e eles botaram cantina hoje de novo. Então antes de ir para casa, ou então leva para casa, compra ali, bota e vai comer em casa. Aproveita para comer com o seu cônjuge hoje. Quem sabe essa coxinha, seja uma coxinha de